as lives começaram e aí ficaram algumas coisas positivas da pandemia. Eu acho que esse contato, né, remoto é algo que ficou bom. E facilitou também, né? Até para nós como escola também a gente manteve, né? Porque deu certo. Essa parceria foi boa pra gente passar por esse processo, né? E hoje estamos aqui sem máscaras, sem medo, vacinados, né? Mas com outra temática, né, Valéria, que aconteceu nas últimas semanas. Então, hoje o tema da nossa live é escola segura. Acho que não tem uma pessoa, independente se tem filho, se trabalha em escola, né? Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas atingiu a todos, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. Certeza. Então, essa temática de escola segura é o que todo mundo preza hoje, né? Sim, que as pessoas estão bem preocupadas, né? Muito. Com essa segurança de ir para a escola, né? E é um dever da escola, né? A nossa atuação aqui hoje, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre o papel de cada um nessa demanda. Sim, isso é muito importante e fundamental. O papel de cada um, né? Porque a escola segura, lógico, é importante, é fundamental, né? Não tem nem o que se discutir sobre isso. Mas e o papel de cada um? Da sociedade, da família, né? Da escola, como que fica esse papel? Da segurança, né? Isso, com certeza. Então, assim, cada um tem que desenvolver também o seu papel, né? E para que a escola possa também ter essa escola segura, né? Porque eu vejo assim, sabe, Camila? Dentro da minha profissão como psicanalista, com tanto tempo de estudos, quando nós falamos em segurança, nós não estamos falando só em segurança física, né? E nós estamos falando também na segurança emocional. E essa segurança emocional, junto com essa segurança física, que a escola também proporciona, ela tem o lado emocional que ela vai proporcionar, mas ele começa também com a família e com a sociedade, né? Aproveitando esse gancho, Valéria, vamos falar de como essas informações chegam até nós, né? Então a gente fica muito preocupado com o físico, mas a gente também tem que se preocupar com essa violência, né, psicológica que muitas vezes a gente passa, né? Então, falando um pouquinho do papel da mídia nesse processo, né? O quanto você acha que influencia no estado emocional do aluno, da família, da sociedade como um todo, as notícias que são colocadas na mídia e como isso chega até nós? Isso é uma ótima questão para nós conversarmos, né? Falando principalmente sobre essa segurança. A mídia, ela tem o papel dela, né? Nessa questão. E o que acontece? A mídia, ela tem o papel que eu falo sempre que é positivo e o papel que é negativo. O positivo é nos manter informado, né? Nós necessitamos. A comunicação, uma coisa impressionante, cresceu muito, redes sociais, isso é maravilhoso. Porém, nós temos o lado negativo, que é esse lado de fake news, de mentiras. E quando você publica uma notícia, uma informação, a maneira que isso corre rapidamente. E isso, vamos pensar, né? Invade a nossa casa, né? Você recebe essa notícia, estamos hoje com o celular o tempo todo, então é uma facilidade muito grande, nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo que hoje a mídia, principalmente na situação atual que nós estamos falando, né, da segurança da escola, segurança psicológica, quando você recebe uma notícia, é muito importante hoje que você leia, principalmente quando você já está num estado ansioso, já estamos tensos. O que acontece? Quando eu recebo uma notícia, às vezes eu não paro para pensar se aquela notícia é verdadeira. A gente já vive um estado de violência como um todo, né, Valéria? Já estamos num alerta, já estamos com medo. Sempre alerta. Não é? Então, o principal hoje da mídia é pare tudo, leia, né? Nunca esqueça, pergunte para outras pessoas, leve essa informação para alguém, verifique se é verídico, se não é verídico. Antes de sair compartilhando. Antes de compartilhar e antes de ficar tenso com a notícia, né? Antes de entrar em pânico, né? Fazendo só uma retrospectiva de como as informações chegavam, né, para as pessoas em suas casas, né? Então, há muitas décadas atrás era pelo jornal.
Pelo jornal. Né? Então Sim. era algo que era Muito. lido. Então era escrito, era lido e cada um interpretava ali de uma forma. Sim. Né? E com a evolução, com a tecnologia, Muito. chegaram as TVs, né? Então tudo, os jornais, e esse clicar, né? Eu cliquei, já foi. O jornal não, né? Então a gente lia, discutia em casa. Isso é muito importante que você trouxe do jornal. Porque quando nós líamos uma notícia no jornal, eu li muito jornal, sempre gostei muito de ler, né? Então você lia e você discutia com as pessoas em casa sobre aquela notícia. Dava tempo de você falar sobre aquilo. Hoje não. Hoje você recebe e você já está compartilhando. E o que eu tenho escutado muito também na clínica, Valéria, é que as pessoas pararam de ver um pouco de TV, justamente por essas notícias, né? Um pouco mais sangrentas, né? Então, algo que acaba atingindo o estado emocional. Então, eu parei de ver alguns canais, alguns programas, né? De segurança pública, enfim. Só que tem as redes sociais. E aí eu tô lá... Que às vezes é pior, né? Que não tô esperando aquilo, né? Porque eu sei que o programa tem um horário ali marcado, mas nas redes sociais eu abri aqui o meu Instagram, o meu Facebook, pra ver uma fotinho de um cachorro, pra ver uma, né, algo de uma criança hoje, e né? no meio de uma imagem dessa, de um conteúdo desse, eu acabo vendo um conteúdo de violência. E não tem como fugir hoje de um imagens e vídeos, às vezes até reais. A não ser que você não use real. mais o seu celular, que você não passe mais mensagem com as pessoas, mas também a gente não pode se isolar do mundo, né? Eu falo que hoje com as situações nós temos que enfrentar as situações. As pessoas têm uma tendência de fugir, não adianta fugir. Acho que assim, se você não precisa ficar assistindo um noticiário sangrento o tempo todo, mas a gente também não pode se alienar de tudo que acontece, né? Então nós também temos que encarar para podermos tomar as providências que cabe a cada um de nós no seu papel. Você acha que o filtro é importante, tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp, as informações que chegam, né? Em tudo, mensagens em tudo. Né? Eu acho que assim, hoje, até assim, essa coisa de um vai falando também para o outro, a notícia chega distorcida também. Então, as pessoas estão perdendo esse hábito de conversar, de tirar as dúvidas. Sim. Né? Então a gente já chega, a gente já julga, já se condena, já se entra em pânico e não se conversa. Quando você vai ver, de repente a história é completamente outra. E a situação que nós estamos vivendo hoje tem muito disso. E aí a gente pega as pessoas que já estão sensibilizadas com a situação, porque hoje a gente, com os acontecimentos, os últimos acontecimentos, as pessoas ficaram sensibilizadas, né? E aí você começa a divulgar mentiras, fake news, as pessoas não selecionam, elas já começam a divulgar isso como verdadeiro e elas começa dentro de casa, dentro dessa família, dentro do próprio grupo de amigos, já entram todos em pânico. Então assim, pare gente, primeiro verifica, na dúvida, pergunte para alguém de confiança, né? Se isso é real, se não é real, o que está acontecendo, quais as providências para tomar, converse com a escola, por isso que a escola segura, né? Então assim, converse com a escola, né? Se é real, o que a escola está tomando de providência, o que a sociedade está tomando de providência. Tem que parar para pensar, né? Nós agimos muito por impulsos, né? Por que emoções. É o que a gente tem visto na mídia também, como os nossos governantes, né, estão lidando com essa questão de segurança pública. Sim. Então a questão da polícia também tem o seu papel, um serviço de inteligência em parceria com as empresas, né, que tem as redes sociais, que tem toda essa parte tecnológica para uma investigação, né, canais de denúncia para que isso seja prevenido, né, para que seja investigado e prevenido também. Né? Então eu acho que esse é o papel também do nosso governo. Do nosso governo, né? Esse é o papel deles. Segurança pública. De procurar trazer essa segurança pública para nós, né? A escola, que eu sei que vocês do CCA, que vocês tomam todo esse cuidado também, não só pela parte física, mas psicológica. É por isso que nós temos, eu sempre falo isso, sempre repito, por causa que nós temos essa parceria, porque eu sei quanto que é importante esse cuidado psicológico também, Sim. né? Que é a demanda que chega hoje para nós, o que está acontecendo, né, na sociedade chega para nós na escola. Então essa questão dos ataques das últimas semanas tem chegado
com muita frequência das famílias, dos alunos e os pais, né, questionando a escola. O que a escola está fazendo para que isso, né, não aconteça, para que isso seja prevenido. E né, toda a equipe de gestão da escola tem se pronunciado, tem orientado, tem se colocado, tem atendido essas famílias, esses alunos, nesse contexto, né, de Sim. tranquilizar, de mostrar o que a escola está fazendo. Mas eu acho que o objetivo hoje é também falar dos papéis de todos nesse processo. De todos, porque não é só o da escola e não é só do governo, né? Eu acho que as escolas, como um todo, elas estão revendo a questão da segurança. Com certeza, com certeza. Hoje de manhã eu estava passando em frente a uma escola pública e eu vi eles colocando um porteiro eletrônico na escola. Então, o que nunca foi pensado, né? Situações que nunca aconteceram e começaram a acontecer, então a gente tem que prevenir, né? A gente tem que cuidar dessa questão da segurança. E tem todo um trabalho da escola que é externo e o outro interno. Então, o externo é um reforço na segurança, né? Tem, então, todas as questões de câmera, uma segurança especializada, um reforço de segurança especializada. E dentro da escola é todo um trabalho, né, de observação, de diálogo e de escuta com esses alunos, de capacitação desses colaboradores. Então, o Colégio Caetano Álvares também é muito conhecido, tem uma equipe de psicologia escolar. O que o psicólogo escolar faz? O psicólogo escolar, ele é um parceiro da coordenação pedagógica. Que é muito importante. Que até pouco tempo atrás, né, Valéria, cuidava da questão do desenvolvimento pedagógico. Sim, mas o CCA há muito tempo tem esse olhar, tem essa essência de olhar o aluno como um todo. Como um todo. E se ele não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, ele também não vai desenvolver pedagogicamente. Com certeza. Né? Então, com certeza isso é necessário. Mas não é só esse papel, né? Exato. A psicanálise, ela vai nos trazer o papel da família também. Sim. Então, por exemplo, se nós pegamos, ultimamente eu até comentei com vocês que eu tenho estudado bastante sobre esse papel das massas, do social, como isso funciona, como essa estrutura funciona. E um dos autores que eu gosto muito, que é o Jung, Carl Gustav Jung, ele fala que existe a estrutura para que tudo aconteça e dê certo em casos como esse, né? Porque eles estudaram as massas, estudaram vários fatores, acontecimentos anteriores lá da nossa história, né? Do mundo, não falo do Brasil, do mundo, a história do mundo. Então, o que ele fala? A estrutura para que dê certo, né? É o todo. Então, é a família fazendo o papel dela, a escola o papel dela, o governo fazendo o papel dele, né? Então, isso tem que acontecer em conjunto. E como fica o papel da família? Eu vejo muito, Camila, não que as famílias não participem, eu vejo que os pais, eles procuram participar, isso é o que eu ouço, né? Sempre quando eu vou em alguma escola, quando eu atendo também, né, os próprios pais, eu falo, vocês têm que ser mais participativos, vocês têm um papel que é principal na educação dos seus filhos, né? E esses medos, muita histeria, muito pânico, às vezes começa dentro de casa também. E se nós não tivermos, se nós ficarmos que essa família fica dependendo somente do papel da escola e somente do papel do governo, o próprio Jung, ele falava que isso é um faltante muito grande de estrutura familiar, onde eu jogo para o governo e jogo para o outro a minha obrigação também. Né? O Reich, ele fala, o teórico Reich, ele fez um estudo que o livro dele é um dos que eu gosto muito de ler, sempre estou relendo sobre ele, que é a Psicologia das Massas do Fascismo. Ele fala sobre a família, e ele fala da família como um Estado. Olha como é interessante. Foi a primeira vez que eu li o Reich e eu ouvi isso, né? A família é um Estado, então nós temos um Estado dentro de casa. Olha como é base isso, como é uma base familiar, como é uma base de estrutura. Ou seja, se a base familiar falha, se esse primeiro estado falha, eu não posso cobrar do último estado, né? Aliás, para Jung, que ele vem pós, né? Ele vem
escreveu, o Reich ele escreve os livros dele em 33, na década lá em 33, o Jung ele já vai vir para 1946, 52, que ele vai atualizando a sociedade, né? E continuamos, né? Continuamos falando a mesma coisa, que tudo começa nessa estrutura familiar, e o Jung ele vai além do Reich, que ele fala que se essa estrutura primeira de casa, familiar, e a segunda, que é a sociedade da criança, que é a escola, essas duas funcionam bem, eu não vou necessitar nem da outra. A outra vai funcionar naturalmente. Olha que interessante. E são estudos antigos, né? E a escola tem esse papel de observar essa massa, né? Perceber o que está discrepante, né, no desenvolvimento, seja ele pedagógico, emocional, o foco hoje é a questão emocional dessa live, e o encaminhamento para as famílias, né? Sim. E nem sempre as famílias estão abertas para essa escuta da escola, que tem um aluno, muitas vezes, um comportamento diferente do filho em casa, né? Então, são papéis que eu exerço aí em todos os aspectos que muitas vezes diferem. Por isso que é muito importante, Valéria, a gente ressalta muito isso, a parceria da escola com a família. Com a família. De observar, de encaminhar, de dialogar sobre o desenvolvimento dessa criança, desse aluno, desse adolescente. Mas também a família precisa estar muito aberta. Muito aberta, e eu vou falar assim, a família tem que estar pronta para ver a realidade, para encarar a realidade. Eu vejo muitos anos que eu atendo, você atende também, você já deve também ter visto isso, o quanto os pais às vezes têm uma dificuldade de aceitar a realidade do que está acontecendo. Resistência. Então assim, é a negação, é a resistência, né? Então assim, parece que não, na minha casa isso não está acontecendo. Isso é muito sério, porque esse jovem, essa criança, esse adolescente, né? Principalmente se você tem um adolescente que ele está, por exemplo, agressivo na escola. A gente não começou na escola, né? Tem alguma coisa, não é só na escola que ele é agressivo. Se for só na escola, temos um problema dentro da escola, claro. Mas será que é só na escola? E a gente sabe que independente da patologia, né, Valéria? Sim. Um diagnóstico precoce, né, ele faz toda a diferença no desenvolvimento social, emocional, psicológico desse indivíduo. Sim. Por isso que a gente bate tanto na tecla dessa questão de um encaminhamento, de uma avaliação quando necessário. As escolas têm feito muito isso, mas a família tem que estar aberta. Tem que estar aberta, porque assim, dentro de casa, Camila, é onde eu estruturo a emoção dessa criança. A escola, qual é o papel da escola, né? O papel da escola, ele é o papel social, onde essa criança, esse adolescente, ele vai levar uma comunicação para a vida, para o mundo. Saímos de dentro de casa, né? Daquele convívio familiar. Então, ele vai ter uma vivência e uma estrutura completamente diferente, porque nós estamos falando em comunicação social, onde ele tem que o quê? Se comunicar com os amigos, conviver, a convivência, né, com os amigos, com os professores, com outras pessoas. Ele está ampliando o universo dele de comunicação. Então ele está saindo do ambiente familiar. O Jung, ele fala muito nisso no livro dele, Desenvolvimento da Personalidade. Então ele fala, né, a importância da escola, prestar atenção nesse aluno, porque ele vem, pode ser um aluno mais tímido, pode ser um adolescente, um jovem mais tímido, um mais extrovertido. A escola percebe isso. E ela vai aprender a lidar, e só que ele também vai encontrar com outros. Então é diferente quando eu tenho uma família que fala, ele é assim, introvertido, fica lá no quarto quieto. Ou ele é extrovertido, fica assim. Como que é isso quando ele sai de casa e vai ter que lidar com o outro? Esse respeito com o outro, né? Essa convivência com o outro. E a escola é esse lugar. Por isso que às vezes o lugar que eles vão mais agredir é a escola. O lugar onde eles vão se tornar agressivos, e às vezes não é porque é a escola que está com o problema, porque às vezes eu vejo famílias falando, a escola é um problema. Peraí, temos que olhar para isso. Ou isso é um problema do bullying, é uma demanda de bullying. Nem sempre é, né? Nem sempre é do bullying. O CCA tem um programa de educação socioemocional
que trabalha muito a nomeação dos sentimentos, a identificação dos sentimentos. Isso é muito sejam importante. individuais, sejam do outro. Né? O olhar para o outro, a empatia. Então a gente tem uma aula semanal na grade, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso é maravilhoso. Que faz todo um diálogo com esse eu, indivíduo, ser, e o até o outro, né? Até a terceira série do ensino médio, que é também a escolha da profissão, como que eu vou atuar na sociedade. Então a escola tem essa preocupação. Maravilhoso. E tem esse olhar. E capacita não só os alunos, mas também os colaboradores para também terem esse olhar. Agora eu te falo uma coisa, Camila. Eu vejo muito que às vezes esse jovem, esse adolescente, essa criança, ele também não é visto em casa. Ou também, que é o que eu vejo muito, Valéria, eu queria muito ouvir sua opinião em relação a isso. A família, ela tá usando a régua da vivência dela. Sim. Eu vivi ali nos anos 60, 70, 80 e eu escuto muito isso hoje ainda. Na minha época, não tinha isso. Na minha época, eu sobrevivi levando palmada. Na minha época, não tinha psicólogo e eu tô aqui, né? E muitas famílias ainda não perceberam que essa época passou. Né? Demandas que a gente tinha em décadas passadas, como a AIDS, uma gravidez precoce, né? A gente não vê com tanta frequência hoje. Então, cada geração tem uma demanda. E a demanda atual é esse adoecimento do indivíduo nas suas questões psicológicas, né, Valéria? É bem isso que você falou. É por isso que quando eu falei, dentro de casa tem que ouvir também. Isso é uma resistência. É uma resistência, é isso que você falou. Eu ouço muito isso também, né? Então a gente trabalha no Instituto, temos equipes que trabalham com terapia familiar, terapia de casais. E a gente, quando estamos numa dinâmica, eu ouço muito isso que você falou, né? Esse discurso. Na minha época era assim, eu não tive isso. E eu, assim, lidei de outra forma. Lidei de outra forma. Eu sempre faço a mesma pergunta pra eles. Tá, pra você foi bom? Não. Você percebe que você tá fazendo a mesma coisa que seus pais? Porque seus pais pensavam desse jeito? Porque seus pais também não tiveram o que eles tentaram fazer com vocês, ou tentaram fazer a mesma coisa com vocês. Então continuamos de geração em geração a não ouvir, né? Estamos adoecendo cada vez mais, famílias mais doentes. E os aspectos sociais, fazendo também essa retrospectiva, a gente vê de uma repressão muito grande familiar. Para uma liberdade extrema. Pode-se tudo, pode fazer o que quer, pode falar o que quer. Você sabe que a psicanálise é extremamente contra, né? Isso. E contra por estudos, né? É comprovado por estudos que os dois lados, né? A castração extrema e a liberdade extrema, o adolescente, o jovem, ele não tem estrutura psicológica para lidar com a liberdade. Você não sabe nem como ele vai receber essa liberdade, né? Como vai ser para esse jovem a liberdade? Ele sabe o que fazer com isso? Não sabe. Porque aí nós vamos voltar. Hoje temos redes sociais, né? Que eles vão falar várias coisas que ele pode ler ali, querer copiar, porque os jovens, eles estão procurando um modelo, é uma identificação, eles precisam se identificar com alguém, né? E o ideal é que comece a se identificar com alguém de maneira positiva, né? Tem que ser, essa identificação tem que ser feita de uma maneira positiva. É comum que comece dentro de casa, com um pai, com uma mãe, com um tio, com um avô. Alguém que você admira. Essa identificação tem que ser passada para alguém que você admira. Se eu não encontro isso, o que eu vou fazer? Vou me identificar com alguém de fora. E esse alguém de fora é o perigo. Porque se eu tenho as minhas emoções que não estão sendo observadas dentro da minha casa, que está sendo cobrada de uma maneira, o jovem é muito comum ele fantasiar, ele criar expectativas. E até mesmo o uso da tecnologia. Nós já tivemos muitas situações com famílias do aluno não ficar assíduo, né, na escola, ter muitas faltas, ou sonolência, um baixo desempenho pedagógico, e a família nos procurar, pedindo esse auxílio, o que está acontecendo, será que a aula aqui não está bacana, será que ele está com dificuldade de aprendizagem? E quando a gente vai conversar com o aluno, que hora você está dormindo? Porque é a primeira coisa que eu pergunto, né? Como está a sua rotina? Né?
Que hora você tá dormindo? Que hora você dorme? Meia-noite? Não, é que na verdade eu tô jogando e eu fico até as 4h30, 5 horas da manhã. Seus pais sabem disso? Não. Não. Não vem. Não. E eu não vejo, na maioria das vezes, nem como negligência. Não. Mas é por falta do conhecimento. Eles têm um conhecimento tão grande de tecnologia Sim. que os pais acham que eles estão supervisionando, que o modem, sei lá, todos os aparatos tecnológicos, eu também não sou dessa geração, está ali sob controle e não está. Sim. E aí o filho tá indo dormir 4h30, 5 horas da manhã, o pai acha que é uma depressão, o pai acha que é a escola que não tá legal, que tá tendo algum problema e não percebe. E eles escondem da família, né? E aí que tem que estar isso. Mas aí entra essa parceria, né? A escola com a família. Porque a família às vezes está atenta a alguma coisa e os jovens escondem. E às vezes a família não está atenta, né? Tá achando que tá tudo bem e não está tudo bem. E aí entra muito bem essa parceria com a escola, porque quando ele vem e conversa com a escola, de repente aqui com vocês ele vai falar, não dormi, né? Mas em casa ele não tá falando. E até quanto isso é uma dependência, né, com a questão dos jogos. Enfim, a gente vai abrindo muitos leques, né, Ixi, aí Valéria? Aí a gente longe. vai longe. Mas eu toquei nesse ponto da questão dos jogos, da internet, para falar num ponto bem específico que é a privacidade. Privacidade. Eu não quero burlar a privacidade do meu filho. Sim. Então eu não vou ver o histórico do que ele está fazendo no computador ou pegar o celular dele. Então qual que é o limite dessa privacidade e dessa obrigação que é uma supervisão? E é uma coisa que a gente vê muito. Então o filho se tornou adolescente, ele tem os seus 15, 16 anos, ele já é um adulto, né? Ele já tem muita mais ou menos. Ele já tem muita autonomia, porém, né, ele ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. E por lei, uma responsabilidade da família ali de supervisionar. É necessário, é fundamental, principalmente diante de tudo isso que nós estamos hoje vivendo, que vem acontecendo. A família tem que estar vigiando, tem que estar olhando, sim. Mas eu acho que também é a maneira, sabe, Camila, que os pais vão fazer. Então, assim, converse. Eu sei que às vezes os jovens não querem que eles tenham as coisas íntimas deles, mas assim, por isso que esse acordo entre pais e filhos, essa comunicação, eu falo muito sobre a comunicação, diálogo, confiança, diálogo, tem que acontecer dentro de casa. E é explicar, olha, diante do momento que você está muito tempo na rede, o que você vai observar também? Um comportamento diferente do seu filho. Seu filho está agressivo, seu filho se comunica com a família, né? Ele é um adolescente, uma criança, que ele sente, ele se comunica bem, ele sorri, ele tem amigos. Tem que ser observado o comportamento. Quem são as famílias desses amigos? Quem são os amigos dele? Quem a família dos amigos? Quais são os valores? Isso. Quais são os valores do seu filho? Agora sim, o que ele fala, né, pra vocês? Ou você nem sabe do que o seu filho gosta, né? Porque às vezes eles escondem. Então, esse momento, quando ele sai fora dessa dinâmica que você tá vendo que tem um movimento diferente, tem que tomar conta sim, vai ter que olhar sim. Senta, conversa, fala pro seu bem, é necessário e fale, olha as coisas que estão acontecendo. Então, quero acompanhar junto com você, é pro seu bem, é porque eu te amo, né? E vamos fazer isso todos os seus amigos também, os pais dos seus amigos também. A escola pode fazer uma reunião com os pais, pode ser dito para todos. E eles têm que entender, os jovens têm que entender, nem que seja por um tempo, que seja por um momento, para que tudo se acalme, para que as pessoas se acalmem nesse sentido e se sintam mais seguras. E uma coisa que tem que ser passada para os jovens, né? Se eles têm uma comunicação boa também com os pais, se está tudo bem, também não teria necessidade de fazer isso, né? Mas a adolescência a gente sabe que é uma fase difícil. Mas a gente tem que se envolver no mundo deles. Tem que se envolver no mundo deles. Como que a gente consegue muitas vezes
ter essa confissão de que eu não tô dormindo, o que tá acontecendo comigo. Porque a gente entra no mundo deles. E eles são muito espertos, Muito, então, e a gente tem que saber um pouquinho. Então, assim, eu gosto de jogar futebol, o meu filho gosta de jogar videogame. Então eu vou jogar um pouco de videogame com ele. Eu quero saber qual é esse jogo que ele tá jogando e porque eu chamo ele também pro meu esporte. Sim. A gente tava aqui mais cedo, né, passeando pela escola e viu o pessoal lá em cima. Eu tô até escutando os gritos aqui do esporte. Muito bom. O esporte salva vidas. Esporte é fantástico. Esporte, leitura, cultura, né? Jogos. Leitura. O quanto se perderam os jogos de tabuleiro, jogos em família. Então, não tem como fugir da tecnologia. O uso do celular, do computador, né, veio para ficar, mas não pode ser usado deliberadamente. Não pode ser único, né? Ele não pode ser substituído por tudo. Sem supervisão e sem também uma restrição de tempo, é o que a gente sempre fala. Restringe o tempo, deixa outras oportunidades ali de atividades para essa criança. Camila, eu vejo assim, aí esse jovem, ele não vai se desenvolver, né? Ele vai ficar limitado, a mente fica... É um isolamento da mente naquele mundo. Eu vejo que tem jovens que falam, não, mas eu tô ali, eu tô conversando com meus amigos. Não, a gente entende que você está conversando com seus amigos, mas quem são esses amigos? E por que horas só num joguinho ou num celular? Né? Então é o que você falou, esse tempo é necessário que seja dividido. Porque senão a mente do jovem, vamos colocar que eles até 18 anos, 20, 21 anos, o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Na psicanálise, isso é a própria medicina que diz, e na psicanálise nós falamos que além de o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, ele está em desenvolvimento ainda, né? Ele não tem conteúdo de vida vivida, né? Para ele ter essa autonomia e decidir sozinho. Já tivemos muitos casos também que a gente acompanhou, ajudou as famílias, muitas vezes do aluno está sendo coagido na internet. E não saber para quem recorrer, ter medo às vezes de contar para a família, ter medo de falar. Então a gente precisa falar, né? Sim. Quando a gente iniciou a conversa falando da mídia, eu acho que a gente não pode nem se afastar totalmente do que está acontecendo no mundo, mas a gente também não pode mergulhar de cabeça, porque a gente adoece. Exatamente. Né? Então a ideia é a gente conversar com cada criança e adolescente, de acordo com o seu entendimento, a sua faixa etária, sobre o que está acontecendo no mundo. Sim. Né? Então a violência, ela é expressada de formas diferentes na internet, né? no mundo real. Então como que a gente lida, como que a gente observa e como a gente previne? Porque as pessoas dão sinais. Dão sinais. Não tem, hoje eu acordei e pensei em ser violento. Né, não. Valéria, não Ninguém é bem acorda, assim. Quais a não são ser que sinais? você tenha um surto psicótico. Sim. E aí você não vai planejar alguma coisa, né? Um surto psicótico é ali, naquele momento, naquele local, com quem tá ali Muito perto. se confundiu nas últimas semanas, então tudo a justificativa é um surto psicótico, não é bem assim? Não é assim que acontece, né? Então isso já está desenvolvendo, então esse jovem, esse adolescente, ele vai dando sinais. Um dos sinais ou é isolamento, porque nós temos o perfil de tipos psicológicos, né? Então, primeiro nós precisamos entender qual é o tipo psicológico desse jovem. Então, ele é um introvertido, ele é mais extrovertido. Um introvertido, ele vai se fechar mais, ele vai se comunicar menos ainda, né? Precisa verificar essa alimentação, precisa verificar as amizades que ele tem. Afeição, gente. Lembra que eu falei? Ele tem que conversar, tem que se unir, porque não é porque ele é introvertido que ele não se comunica com ninguém, né? Isso é um isolamento. E quais são os conteúdos que tá na mente dele. Exatamente. Isso é muito fácil para esse introvertido, que ele se fecha no quarto dele e não está se comunicando nem com as pessoas dentro de casa, que ele está com uma dificuldade social. Isso já são sinais, gente. Isso já são sinais. E aí ele pega uma rede social e pega alguém que alimenta essa fantasia que está na mente dele. Então, para que aconteça uma dissociação, para que ele chegue a cometer isso pode levar de meses, 1 ano, 2 anos.
Se nós formos estudar os casos, você vai ver que nada aconteceu de um dia para o outro. Todos planejados. Por quê? A minha mente precisa ser alimentada com isso. Então, esse jovem também não ficou só um mês e uns dias em casa trancado. Conteúdos violentos, radicais. Radicais. Aí é o extrovertido. O extrovertido, ele é mais rebelde, você vai falar com ele responde, ele vai pra rua, ele agride. Então, ele já tem uma agressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com os dois perfis. Eles vão ter um comportamento diferente, né? O introvertido, ele se isola no mundo e alimenta essa mente de fantasia dele. Por isso que a gente diz que também tem o submisso, porque o introvertido geralmente é o submisso, né? Por isso que ele precisa de uma rede social. Isso tem a ver, gente, muita gente não gosta, mas assim, é real, com o fato de autoridades dentro de casa, justamente por não aceitar o não, né? A gente fala dentro da psicanálise que é a fase da castração, que a criança tem que receber o não e não sabe lidar com esse não. Não posso, não pode, e é faltante de pai, de uma autoridade dentro de casa, alguém que ele respeite, ele tem que aprender a respeitar o outro, esse excesso de liberdade. E o introvertido é automático, instintivo do ser humano necessitar ser castrado. Não em exagero, mas ouvir o não, que a gente não pode ter tudo na vida e que nem tudo na nossa vida vai acontecer da maneira que a gente quer, né? A gente vai ter uns nãos aí pela vida. Eu falo, olha, pais, vocês aí em casa falam sim, 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 sim. Então, assim, ele vai um dia ter um namorado, uma namorada que pode dizer não, pode ter um trabalho que ele vai tentar conquistar e não vai dar certo. Isso não quer dizer que a vida dele acabou, mas ele vai lidar como minha vida acabou, porque ele não vai saber lidar com isso. E como é instintivo do ser humano necessitar, o introvertido, é aí que ele na rede social arruma alguém que vai dar o comando para ele. Só que ele vai precisar de um tempo para ter essa confiança. Por isso que não acontece de um dia para o outro, por isso que não é um surto psicótico momentâneo. Ele foi alimentado e aquela confiança que ele não conseguiu transferir para ninguém como modelo vai ser esse estranho. Esse estranho que está dentro da sua casa, né? Novamente a gente fala dos extremos, né? Algumas vezes uma família negligente que não olha para esse desenvolvimento, para essas emoções, não tem esse diálogo. Ou o outro extremo que é super proteger. Fazer tudo pelo filho, pela filha. Não pode. E tudo pode, tudo é possível. E briga com a escola, limites, e briga com a sociedade. Então, meu filho, eu dou esse poder a ele. É aquilo que você falou no começo, às vezes até de famílias que tiveram... muito dos pais foram proibidos, não posso, agora quer dar uma liberdade excessiva pro filho. Gente, tudo que é um excesso não dá certo, né? Não dá certo, por isso que é o equilíbrio. Respeitar as regras, isso. né? E o extrovertido, que é o que eu falei, que é o agressivo, né? É aquele que briga. Gente, esse excesso de agressividade com o outro, seja na escola, seja dentro de casa, como que você, assim, uma família não está conseguindo, eu já atendi pessoas que me falaram, meu filho tem 3 anos, 5 anos e ele não me respeita. Como que uma criança de 3, 5 anos não vai te respeitar? Né? Qual é a força dessa criança para não te respeitar? Alguma coisa dentro de casa está errada. Então peça ajuda, né? Faça um tratamento, procure psicólogo, psicanalista, peça ajuda. A gente não tem nada de errado se a gente precisar de uma ajuda, né? Então, assim, esses limites, e o extrovertido, às vezes é uma criança que ela quer realmente passar dos limites, né? E ela precisa de alguém que chegue ali e coloque o limite que ela está necessitando, porque ele vai ser um extrovertido que vai saber lidar na sociedade depois. Sim. Não vai sair batendo em todo mundo, dando porrada em todo mundo, agredindo, porque se ele tiver um problema pessoal, fica pior, porque ele alimenta um ódio que esse ódio um dia pode explodir, tá? A gente está caminhando pro final da live e a gente está focando muito nessa questão do perfil. Como eu identifico na escola, na família, na sociedade, né? O que eu preciso ficar em alerta, né? Então, a escola tem essa observação, esse encaminhamento, esse diálogo com a família também tem esse diálogo com a escola, quando percebe um comportamento, uma demanda familiar, para que a gente discuta e juntos podemos atuar, né, nessa demanda. A sociedade com as suas responsabilidades. Sim. Mas muitos vêm se falando sobre esse perfil,
perfil. Você falou um pouquinho do extrovertido, do introvertido. Mas você acredita que seja tudo uma questão do desenvolvimento da infância para a adolescência? A maior parte a gente fala que é uma estrutura psíquica que vai se formando. E esses sinais também. Né? E essa criança vai dando seus sinais, esse adolescente vai dando seus sinais. E o perfil para que as coisas não estão bem é muito comportamental. Por isso que eu falei, tem essa atitude, além da atitude do introvertido e o extrovertido, esse comportamento social, é o respeito com o outro. Como as pessoas perderam o respeito pelo próximo, né? Então, muitas vezes começa dentro de casa, depois vai para a escola, né? E começa a ir para o social. E a escola, vamos colocar que eu falo que ela é o salto para o mundo depois, né? E o adolescente, para ele, é muito forte esse salto para o mundo, né? Ele entra em desespero também. E esse comportamento, esse perfil, está nas atitudes dele comportamentais, está no discurso dele, né? No que ele fala, a maneira que ele fala, a maneira que ele respeita o outro. Então, vamos ouvir esses adolescentes, tanto a família ouvir dentro de casa, como a escola ouvir. E se reunir, escola com família, e falar, olha, tem alguma coisa errada no discurso. Os amigos, quando ouvem um discurso diferente, agressivo, de bullying, de humilhação, tem que conversar, né? Leve para os pais, leve para a escola, observem isso, respeito. Esse respeito faz parte do perfil. Eles não conseguem ter esse limite, né? Então, isso tem que ser observado. Então, o excesso do introvertido, o excesso do extrovertido, né? O comportamento, essa felicidade de eu estar alegre, de eu compartilhar, de eu conversar, de eu dividir com o outro, de eu respeitar o outro. O quanto que esse jovem consegue? Isso é conviver em sociedade, porque quando eu respeito o outro, eu não tiro a vida do outro. Nem a minha, nem do outro. E o tema dessa live hoje, escolas seguras. Porque a gente tem uma demanda matemática hoje, atual. Mas às vezes, se as escolas tiverem todo um aparato interno e externo de segurança, sim. Isso não resolve o problema, porque isso pode ser desviado para outros lugares. Para outros lugares, para a vida dele. Para a vida. Para uma vida social. É uma violência que está ali incubida. Então, está dentro dele. E isso pode ser direcionado em outros locais sociais. Sim. Às vezes, como você falou, o esporte, a leitura, a cultura, ajuda muito porque é um excesso de energia. A gente tem que diferenciar o meu excesso de energia e o ódio que eu tenho e a agressividade, isso é diferente. E às vezes os pais, eles não olham para isso, né? Eles acham, não, ele tem muita energia, é hiperativo, hoje é muito hiperativo. Não, às vezes ele tem uma agressividade, ele tem um ódio que está dentro dele. Essa é a diferença do perfil. Eu tenho energia que eu vou para um esporte, eu vou para uma cultura e eu me desenvolvo, ou eu tenho um ódio dentro de mim, né? É energia ou é ódio? Isso é perfil, tá no perfil da pessoa, né? Então tem que ser observado pela escola e pela família. Esse conjunto tem que funcionar perfeito. Se esse conjunto não funcionar perfeito, gente, não vai dar certo. A responsabilidade só para um não dá certo. Porque a raiz dessa demanda, ela é o desenvolvimento, né, do indivíduo. Sim. Então, a gente precisa olhar para esse desenvolvimento emocional, social, para que a gente não tenha situações como essa nem nas escolas e nem em outros locais. Nem em outros lugares. E todos têm que funcionar junto. Exato. Eu acho que o grande objetivo dessa live de hoje é especificar o papel de cada um, o olhar de cada um nesse processo, para que a gente não tire esse foco, né, das escolas, então o problema é da escola, não, é da sociedade como um todo, todos nós temos esse papel. Sim. E para que a gente não proteja as escolas, mas isso pode ser direcionado para outros lugares. E nem passar o que é de responsabilidade meu para você. Exatamente. Cada um com a sua própria responsabilidade, com o seu papel. É assumir a minha demanda, assumir o meu papel, né? Dê um jeito, organize sua vida, né?
Vamos, assim como a escola tem que se organizar. A escola aqui, o CCA, está se organizando plenamente para tudo. E eu acho que esse é um movimento de todos, que é a reação. Vamos reagir frente a essa demanda. Para que a gente não entre num movimento de histeria coletiva. Não podemos entrar na histeria coletiva. Você não vai virar uma histeria coletiva onde começa com um, ou na escola, ou num grupo, ou dentro de casa, que aí vira coletivo, porque um vai passando pro outro, e aí é o que eu falei, identificação, né? Eu também tô com medo, o outro tá com medo, o outro tá com medo, e pronto, viramos uma histeria coletiva. Isso não pode acontecer. Por isso que eu falei, se comuniquem, conversem, e é o conjunto, né? Essa família, outra família, a escola, o que podemos fazer? Vamos conversar, porque senão vira uma histeria coletiva, né? Senão caminhamos para essa histeria coletiva. Eu vejo, não pode. Tô vendo muito na internet alguns pais, a gente tem que não podemos levar nossos filhos para a escola, ou a questão do homeschooling para todos, então a gente não pode se acuar frente a essa questão, né? Não. E tem que entender o quanto a escola está segura nesse momento, internamente e externamente. Sim. Né? A princípio, externo, né? Isso traz uma segurança muito grande. E uma coisa interessante, viu, Camila? Isso que você está falando dos pais, né? Então vamos ficar todos em casa. Esse perfil que nós estávamos falando, de uma pessoa que quer ter uma atitude tão violenta como essa, tão agressiva como essa, eles querem exatamente isso, né? Eles querem chamar atenção, eles querem aparecer, porque são pessoas que estão se sentindo invisíveis, humilhadas, então eles querem chamar essa atenção. Então não é o momento dos pais entrar em histeria e fazer isso, muito pelo contrário, né? É hora de se unir com a escola, encontrar o caminho e encontrar se existe um perfil desse e ele precisa de cuidados, é isso que precisa, né? É fazer a cura dessa pessoa, né? E não todo mundo, o histérico, fugir todo mundo, porque a gente alimenta mais pessoas como esse. Só se alimenta mais. E quando a gente fala na segurança das escolas, também na entrada e saída dos alunos, é uma das informações, dos informativos que a escola enviou para os pais, dessa entrada e saída do aluno de forma rápida. Sim. Né? Então tem cada portão tem o seu segmento, seus alunos, né? Tem um reforço na equipe de segurança especializada para esse cuidado com as famílias, e é uma coisa que todas as escolas já estão revendo, né? Procedimentos agora, necessários, mas que a família também tem que contribuir nesse processo rápido e eficaz de entrada e saída também. Sim, das porque escolas, se eles né? entrarem numa histeria, não contribui, né? Muito pelo contrário, né? Prejudica. Prejudica até para que essa criança possa vir e desempenhar o papel dela como aluno, nos seus estudos, no seu desenvolvimento psicológico também, né? Pedagógico, isso pode desenvolver uma ansiedade. Não pode. E o que acontece? Acaba desenvolvendo uma ansiedade. Isso não é saudável, a gente sabe que isso não é nada saudável. Então, as famílias, elas precisam blindar, né, os alunos, né, as crianças, os adolescentes, nesse sentido de um pânico. De um pânico. Né? Se precisar, converse, né? Orientação é diferente, né, de entrar em pânico e histérico, né? De entrar numa histeria. Histeria é uma coisa e orientação é outra. E a escola também faz esse trabalho interno com os alunos, né? De proporcionar para eles momentos de escuta, de diálogo, e também do que a escola está fazendo para esse processo a gente passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Assim como foi na pandemia, agora temos essa demanda. E assim, perguntas, muitas perguntas. Vamos lá então para as perguntas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós temos 2 perguntas. Vou começar com o Denis Oliveira. Você, Valéria, falou um pouquinho já a respeito desse assunto, que é sobre a manifestação da agressividade desses jovens, tanto em casa quanto na escola. Mas que no ambiente escolar eles se tornam e se mostram ainda mais agressivos. Então o Denis pergunta: vocês não acham que os sinais já vinham sendo dados por esses adolescentes com uma agressividade grande contra professores até chegar ao ponto de chacinas? Sim. Obrigada, Denis, pela sua pergunta.
E com certeza faz muito sentido isso que ele falou. Para chegar nesse ponto, né, de uma chacina, é o que eu falei, já houve comportamentos antes, né? Às vezes a família esconde que isso não está acontecendo dentro de casa, né? Ou, como eu digo, tem a negação, né? A dificuldade de entender que já houve essa agressividade. Mas quando chega na escola é pior, né? Porque então, o professor às vezes é o único que reprime um comportamento inadequado. É a autoridade que ele não sabe lidar, que ele não sabe entender e que ele não aceita essa autoridade. Então quem ele vai agredir? O professor, que está colocando o limite que ele não consegue ter. Então vai ser com o amigo que ele vai ser agressivo, vai ser sim com o professor, com certeza, e é a partir daí que vai vir a violência e a chacina, né? Como o Denis colocou para nós, tem sinais antes, né? Esses sinais vão acontecer. A gente vai ver essa última chacina aconteceu exatamente isso, né? Ele já tinha sido expulso até de uma escola, foi para outra exatamente por agressividades, né? Então, assim, o sinal tá ali. A gente precisa olhar para isso. Para chegar nesse ponto, já aconteceram outros fatores antes, né? E cabe à sociedade, cabe à família e cabe à escola prestar atenção. Eu vejo, dentro da pergunta do Denis, que a escola, nesse ponto, é a que sofre mais. Porque a escola tem que aceitar esse jovem. Às vezes a família não aceita o tratamento, né? Às vezes o Estado não tem como levar para um tratamento. Muda de escolas. Muda de escola. Muitas vezes. É mais fácil mudar de escola do que entender o que está acontecendo. Gente, procurem ajuda, famílias. É melhor do que negar. E a escola, quando indicar, né? Quando a escola indica que esse jovem está precisando de ajuda, ele está agressivo, tem que ser feito alguma coisa para essa agressividade. Toda agressividade é uma dor. Então vamos entender a dor desse jovem. Só que ele não pode chegar ao ponto de fazer uma chacina, como o Denis falou, vai ter muitos sinais antes. Certo. O Elton Felício pergunta: é válido novelas e séries abordarem temas ou podem estimular jovens a serem como os personagens? Tem uma novela contando uma história de um jovem viciado em jogos e muito agressivo quando contrariado. Olha, eu não sei qual é a novela. E qual que é o nome dele mesmo? Elton, de Taubaté, e que a cidade anunciou a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas e creches até o final de 2024. Que a educação é fundamental e tem que começar em casa. Com certeza, tem que começar em casa. Elton, obrigada pela sua pergunta. E sim, isso a gente você vê em tudo, Elton. Não é só com o jovem que eles colocam que é viciado em jogos ou em drogas. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu quiser lançar um produto, onde que eu vou lançar o produto? Numa novela, numa série. Porque isso vai pegar, a moda vai pegar. Então, infelizmente, se torna um exemplo. O que tem que ser feito, eu não sei qual é a novela que você está comentando, mas assim, o que tem que ser feito, às vezes, é mostrar como exemplo, mas um exemplo de maneira, porque é sofrido. Um jovem que é usuário de droga, ele tem muitas consequências. Então a novela tem que mostrar quais são as consequências que esse jovem leva, as consequências que essa família tem e qual é o tratamento que foi dado. Então, se a novela quer mostrar como exemplo, ela tem que mostrar também a solução, né, Camila? Eu acho que tem 2 pontos também, Valéria. Uma é a classificação etária Sim. de programas, de séries. Sim. Tem, né, todo um trabalho de estudo para uma classificação etária de uma novela, de uma série, de um programa. Isso tem que ser respeitado. Tem. E é como você falou, utilizado uma circunstância como essa, de dependência dos jogos, por exemplo, Sim. ou de uma automutilação, que é algo que vem também acontecendo muito entre os jovens, no sentido de mostrar, ter um diálogo sobre o assunto. Sim. E mostrar os malefícios desse comportamento. Sim. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante, já que entramos no assunto sobre drogas, os jovens estão bebendo excessivamente, os jovens estão se drogando, então hoje é muito delicado isso, como você falou, em questão de idade, eles assistirem. Uma das coisas, Elton, que eu acho muito interessante, seria colocar dentro das escolas palestras, né? Tem que falar para esses jovens, tem que falar sobre as drogas, tem que falar sobre o mecanismo do cérebro deles. O que acontece dentro do cérebro de um jovem quando ele utiliza droga? Sobre relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo. São tantas temáticas
como ele pedir ajuda, né? E por que ele vai à droga? Tem idades que o jovem, ele vai procurar a droga, né? Alguns começam aos 11, 12, isso vai da facilidade que ele tem, mas a maioria, se for pela necessidade do cérebro, nós vamos ver que vai chegar nos 14, 15, 16, que também é a idade que eles cometem esses atos. Por quê? É o momento que eles estão se desenvolvendo e é o momento que eles, dentro deles, eles têm uma cobrança muito alta. Então é muito comum eles irem para a droga para aliviar aquilo que eles não estão conseguindo fazer. Então, assim, também tem que levar isso dentro das escolas. As escolas precisam falar sobre isso. A questão dos programas, eu acredito que também tem a questão do alerta às famílias, como a gente falou. Isso. Famílias do século XX com filhos do século XXI. Sim. Muitas temáticas, né? Muitas vezes acontece de eu falar com uma família e ela não saber sobre o que está acontecendo, sobre esse assunto. Então não faz parte do mundo, do universo. Então quando isso é trazido pela mídia de forma a trazer uma reflexão, um assunto, o vício dos jogos, eu fico tranquilo de saber que meu filho está no quarto, ele não está na rua, porque na rua tem violência. Sim. Então a gente vem de uma geração que começou a perceber a violência nas ruas, uma violência física, e sente que seu filho está seguro dentro de casa. E não, mas não tem essa visão. Não tem essa percepção. Acha que o filho tá ali, tá seguro. O que eu tô fazendo? Eu tô jogando o jogo. O pai não sabe o que tá acontecendo e ele simplesmente eu até aceita. Falei, Camila, que eu tô adotando uma frase, né, pros jovens, pras crianças, que já é dito dentro do abuso infantil: nem todo colo é seguro e nem todo beijo é inocente. E a gente acabou de ter uma situação com um grande líder religioso. Grande líder religioso é que acontece isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque já me fizeram a pergunta, né? Pai, mãe que beija na boca. Então eu falo assim, tá, é legal, bacana, mas aí, você ensina o seu filho que isso não é para ser levado lá fora, porque não é comum, não é normal, não é natural, né? Você pode pegar alguém que esteja abusando, sim, e às vezes dentro da sua casa tá tendo esse abuso também, né? Então a gente tem que prestar atenção ao que você falou. Uma coisa é uma novela, uma série, passar isso como informativo para alerta. E outra coisa como sugestão que incentive. Porque a gente está falando de famílias que muitas vezes não têm redes sociais. Não. Acontece ainda. Muito. Que não estão atualizados, antenados. Dentro de casa. Que são criados, né, às vezes pelos avós. Então, existe uma dinâmica familiar diferente em cada casa. Exatamente. Então, quando eu não tenho acesso às informações, a novela que tem ainda a questão da televisão ser mais acessível a todos, tem esse trabalho importante também. Muito, muito importante. Quando se fala de jovens, de crianças, né, dos adolescentes, temos muitos assuntos para discutir e assim, precisamos cuidar dos jovens, acho que isso é o principal. Precisamos dar atenção aos jovens, dar atenção às crianças. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, Camila, e eu acho que isso é um pedido de socorro dos jovens, né? Acho que diante de fatos tão tristes que a gente está vendo, é um pedido de socorro. E eu vejo aqui vocês, com toda a responsabilidade que vocês têm, mas que todas as escolas possam ser um alerta para cuidar melhor dos nossos jovens. Acho que tem 3 aspectos muito importantes. É a proteção, o afeto e o apoio dos profissionais. Seja ele a escola, os profissionais da saúde, cuidando do desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Então vamos lembrar, a família é importante, a sociedade e a escola, né? Vamos estruturar a parceria de todos, cada um com a sua responsabilidade, o seu papel. Mas a família com a escola junto, cada um cumprindo o seu papel, é certeza que lá na frente dificilmente dá errado. Muito bom. Vontade de ficar aqui até 10h30. Ficaríamos, né? Pode ser. Precisamos de mais momentos como esse. É um prazer muito grande estar com você, Valéria. Sempre muito bom, né? Isso. Muito bom. Trazer essa reflexão, esse diálogo e também ser uma mídia para que as famílias discutam. A live fica gravada, então as pessoas podem ver em outros momentos. E isso ser debate de conversas, diálogos, de assuntos. Se deixar, a gente vai criando vários subtemas aqui, né? Subtemas e vai, né? Então, perfeito. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigada a todos, família CCA e a todos que estão nos assistindo.
Até mais.